Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor, poeta, empresário, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou elencar 10 ou 12 regrinhas básicas para se contratar ou não um funcionário, um servidor, um trabalhador que vai receber salário decorrente de um bom trabalho, se o fizer, obviamente. Se não o fizer, obviamente será dispensado. Ou, se já passou pela experiência e não mostrou competência, automaticamente também será desligado. A regra número 1 é experiência. Experiência anterior, lógico, onde tenha demonstrado bastante eficiência a partir das suas ideias próprias, a partir da sua expertise, do seu conhecimento, do seu trabalho e do seu discernimento, digamos assim. Segundo é formação. O indivíduo tem que ter, dependendo do cargo, se for para cargo de chefia, de direção, de presidência, superintendência, gerência, o cara tem que ter, obviamente, formação superior. Tem que ser graduado e pós-graduado, de preferência. E, inclusive, quando for o caso, com o registro no conselho da categoria. Por exemplo, se for advogado, tem que ter o registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB. Se for contabilista, tem que ter o registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade. Se for administrador, tem que ter o registro ativo no Conselho Regional de Administração. Se for médico, tem que ter o registro ativo no Conselho Regional de Medicina e assim por diante. É o mínimo que se espera de um profissional de nível superior. 3. Ética. Ele não pode falar mal dos adversários, ele não pode, dos outros concorrentes, melhor dizendo, ele não pode falar mal das outras empresas para as quais eventualmente tenha trabalhado. Enfim, ele não pode falar mal de quem quer que seja pessoa jurídica ou física, porque isso é falta de ética. 4. Tem que ter ficha limpa, ou seja, não pode ter nenhum processo nas costas. E hoje em dia é muito fácil pesquisar se o indivíduo tem processo ou não nas costas. É só colocar o seu nome completo em qualquer site de buscas e escrever processos crime lá na frente, ou só processos, que aparecerão todos os processos nos quais o indivíduo é parte, ou como autor, ou como reclamado, ou indiciado, ou réu, enfim. Então, o indivíduo, obviamente, tem que estar isento de qualquer processo, não pode estar respondendo qualquer tipo de processo, porque daí não merece confiança, não passa confiança. 5º, o indivíduo tem que ter humildade, ele tem que saber se dirigir às pessoas, tem que ter, como eu diria, humanidade, generosidade para com as pessoas, empatia, tem que saber lidar com as pessoas, sobretudo os colegas de trabalho, sobretudo e principalmente seus contratantes, seus empregadores. No caso de um político, por exemplo, vou fazer uma ressalva, quem é o patrão de cada um dos políticos, seja ele vereador, deputado estadual, deputado federal, deputado distrital, governador, prefeito, senador, presidente da República, somos nós, simples cidadãos, contribuintes e brasileiros e brasileiras. Nós somos os patrões de todos os políticos que ocupam qualquer cargo, inclusive o da presidência da República. Então, quem está lá não pode, por exemplo, quando a gente reporta para ele que
que morreu um familiar nosso em virtude de qualquer doença, ele não pode dar risada e dizer, e daí eu não sou coveiro, quá, 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 quá. Tem gente que faz isso. Isso é típico de gente debochada, é tipo de gente, de pessoa com problema sério de ordem psiquiátrica, que não tem respeito pelos outros, não tem empatia. Se, por exemplo, alguém reportar a esse indivíduo que tem pessoas passando fome, ele não pode dizer em hipótese alguma que isso é mentira, que isso não existe, porque ele nunca viu ninguém pedindo pão no caixa da padaria. Isso também é típico de gente sem empatia, sem respeito às pessoas, sem qualquer tipo de humanidade. Não pode se dizer cristão uma pessoa que age desse jeito. É qualquer coisa menos isso. Então também não serviria, eu não contrataria. É inservível. Ainda com relação ao item 4, a pessoa tem que ter reputação ilibada, ela tem que ter ficha limpa, ela não pode ter respondido o processo e ter tido as penas, as condenações anuladas, porque tem um padrinho no poder, porque tem uma fada madrinha no poder. Daí, principalmente quando a própria fada madrinha diz textualmente em entrevista em rede nacional que o indivíduo não foi inocentado, simplesmente ele anulou as penas porque o juiz naquele dia estava sem cueca, ou estava com a cueca usada há muitos dias, ou porque o cara não foi julgado em São Paulo, deveria ter sido na Bahia, ou porque o cara foi julgado em Curitiba e deveria ter sido em Cotia. Enfim, são coisas inaceitáveis que também, se eu soubesse que o meu candidato, que o candidato que pretende trabalhar para mim, que tivesse uma situação dessas, respondeu o processo, foi preso, aí saiu da cadeia porque tem uma fada madrinha importante, também não serviria, porque não é digno de confiança, é uma pessoa de idoneidade no mínimo suspeita, também não serviria para eu contratar. Então, além disso, a pessoa, no item 6 agora, a pessoa tem que saber falar, tem que falar com eloquência, tem que falar com bastante competência, demonstrando claramente que estudou, que conhece bem a língua portuguesa, que respeita a língua portuguesa. Deveria até, no mínimo, para ocupar um cargo de presidente. Eu acredito que na grande maioria esmagadora das empresas brasileiras, todas as pessoas que ocupam um cargo de diretoria, com raras exceções, têm que, no mínimo, falar mais uma língua. Seja ela o português, quer dizer, ou melhor, o espanhol, o inglês, o francês, o italiano ou qualquer outra língua. Não pode ser um indivíduo que fala mal e porcamente o português, porque isso evidencia que a pessoa é avessa aos estudos, que ela não gosta de estudar, que ela tem dificuldade de aprendizado, enfim, uma série de conjecturas podem ser feitas a respeito de uma pessoa que aspira a um cargo de diretoria e não sabe falar corretamente, tem dificuldade para se expressar, tem dificuldade até de raciocínio, no caso específico, óbvia e evidentemente. Então, também seria, no meu caso, seria um item desqualificador. Um indivíduo que não sabe falar, não tem serenidade, não tem humildade, não tem empatia, muito pelo contrário, é arrogante, é prepotente, é debochado, está se lixando para os problemas alheios, quando na realidade ele é pago para resolver os problemas. Também é uma pessoa totalmente desabilitada e desqualificada para ser contratada por quem quer que seja, ou para ser eleita, quando for o caso.
não serve, é inservível, é imprestável, é descartável, não serve. Então, eu tinha falado em 10 tipos, eu falei o sexto agora. A sétima condição, tem que ter um conhecimento muito detalhado da legislação. Se for, por exemplo, um candidato a advogado, um candidato ao técnico judiciário, ou técnico ou auxiliar, ou um simples auxiliar do departamento jurídico de qualquer empresa, tem que ter um conhecimento vasto de direito, tem que conhecer a Constituição de ponta a ponta, o Código Civil, enfim, todas as leis principais deste país, todos os regulamentos, o regulamento de imposto de renda, enfim, tem que ter um conhecimento vastíssimo para ser contratado. Se o indivíduo, ao contrário de conhecer, é como eu diria aqui, um violador não, um desrespeitador contumaz das leis, é porque não conhece, ou se conhece, aí fica pior ainda, se conhece e desrespeita, é porque realmente demonstra que é uma pessoa que não é patriota, não faz questão minimamente de agir como um cidadão comum, respeitador das leis brasileiras. Então também não serve. Por exemplo, eu vou abrir um candidato a prefeito, um candidato a governador, um candidato a presidente, em hipótese alguma, ele pode usar a máquina pública para fazer campanha, não pode usar uma data comemorativa, assim como o atual ocupante da cadeira de presidência, da presidência fez na comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, lá no Rio de Janeiro e em Brasília. Ele usou toda a estrutura da data comemorativa como palanque para fazer campanha. Isso é crime, isso é inaceitável. Uma pessoa que age dessa forma, que usa o cargo que ocupa em benefício próprio, em qualquer empresa séria do Brasil e do mundo, ele seria desligado automaticamente, no mínimo por falta de decoro, mas na realidade isso é crime. É apropriação indébita, entre aspas, usurpação do cargo, enfim, tem uma série de qualificativos legais que podem ser usados para isso, para caracterizar esse tipo de crime. Vantagem ilícita, usurpação do poder, tem outros qualificativos, não é da minha área, eu não sou advogado, e obviamente muito menos juiz para entrar nos meandros, mas basicamente, com os meus poucos conhecimentos sobre isso, esses 4 qualificativos ou denominações já caracterizam bem o tipo de crime que o atual ocupante do cargo da presidência cometeu no dia 7 de setembro, usando o palanque das autoridades para a festa cívica dos 200 anos da independência do Brasil como palanque político. E quem apoia isso, os apoiadores, ou são cegos ou são muito ignorantes, são desinformados para comemorarem isso, até porque o seu ídolo, o mito, vai ter que responder processo por isso, porque ele cometeu o crime. Ele vai responder processo. Pode ser que não seja durante a campanha, mas em algum momento ele vai responder processo, porque ele cometeu, no mínimo, um crime. Mas foi mais de um em virtude da legislação política em vigor. Enfim, se o cara não respeita a lei, como é que ele vai representar a mim, representar a minha empresa, se eu contratá-lo para trabalhar para mim? Não serve também. Então, é um critério
desabonador, desqualificador e desclassificador também. Também não serve. Também eu não elegeria um indivíduo com esse perfil. Se o cara usou o cargo lá no passado para tráfico de influência, por exemplo, se ele manipulou dados e resultados e pessoas para adquirir vantagem para si, para os seus familiares, para os seus amigos, ou no passado ou no presente, tanto faz, também não serve para ser contratado. Se, por exemplo, ele manipulou, trocou diretorias, trocou chefias de cargos, de setores, de departamentos, e colocou pessoas que ele pudesse manipular, que fizesse só as suas vontades, para que ele tirasse proveito próprio, algum tipo de vantagem, ainda que em presente de reforma de imóvel, ou adquiriu bens sem justificar a origem do dinheiro, com dinheiro em espécie, se praticou rachadinha, se ensinou seus filhos a praticarem rachadinha, se contratou funcionários fantasmas dentro da empresa ou no gabinete, se for um político, também é uma pessoa desonesta, é uma pessoa com desvio de caráter, ou mau caráter, ou sem caráter, tanto faz. É uma pessoa que eu não contrataria e jamais elegeria para qualquer cargo, porque não serve, é uma pessoa que não tem interesse nenhum em defender o bem público, o erário público, muito pelo contrário, ele quer usar o cargo pura e simplesmente para tirar vantagens próprias para si e para os seus. E se a pessoa já declarou isso em entrevista, que é realmente esse o objetivo, usar o cargo do qual não abre mão para beneficiar aos seus amigos e familiares e a si próprio, também já como diria um juiz, é réu confesso. Não serve para um cargo público, não serve para ser contratado em empresa que eu trabalho, enfim, é totalmente desqualificado e, no mínimo, suspeito. Então, basicamente, são esses os critérios. Não sei se chegou a 10, deve ser uns 8 aí. Poderíamos entrar mais em detalhes, mas não há necessidade. Até porque seria chover no molhado. Seria o mesmo que enxugar gelo. Se eu conseguir convencer alguém que esses são os critérios básicos para contratar alguém para um cargo público ou para ocupar um cargo dentro de qualquer empresa, já fico satisfeito, tá bom? É isso, meus queridos e minhas queridas. Por favor, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para ver novos vídeos, receber em tempo real. Compartilhe esse vídeo, por favor, que é de interesse nacional. E um grande abraço e tchau. Até mais.